Fala aí, galera do Preveste, beleza? Sejam bem-vindos. Então, pessoal, a partir de agora a gente vai entrar numa nova fase aí da nossa preparação, né? Principalmente para o UERJ, para o Enem e para outros vestibulares que vocês venham a fazer. Até agora, a gente focou nos principais eixos temáticos da geografia. O último que nós vimos foi cartografia. A gente começou lá no início do ano com globalização, com indústria urbana, população, enfim, a gente foi trafegando pelos principais eixos temáticos da geografia. A partir de hoje, a gente vai olhar mais para a geografia regional do mundo, ou seja, a gente vai fazer uma viagem mesmo por todas as regiões do mundo, destacando os principais países, destacando os principais blocos econômicos, começando hoje por União Europeia, e as principais questões que envolvem essas respectivas regiões, principalmente nos dias atuais, tá certo? Então, a partir de agora, a gente começa a aplicar boa parte dos conceitos que nós vimos nos eixos temáticos à realidade atual dessas regiões do mundo. Mais tarde, né, já mais para o final da nossa preparação, a gente também vai fazer isso com relação ao Brasil. Mas por enquanto a gente fica aqui é, nessa viagem pelo mundo, começando hoje pela União Europeia. Tá certo? Então vamos lá? Vamos começar? Ó, aqui já com os nossos slides. A União Europeia hoje, esse mapinha, né, já atualizado para vocês, sem o Reino Unido, né, uma das principais questões, sem dúvida nenhuma, que nós vamos abordar do bloco europeu. A União Europeia hoje ela tem 27 membros, né, é o bloco regional mais avançado do mundo, mais sofisticado, né, que existe no mundo. É uma união econômica e monetária. Ela produz um PIB, um produto interno bruto, de 16 trilhões de euros. Isso é maior do que o PIB dos Estados Unidos, né? Então, a União Europeia, é, é, ela em bloco, né? Ela economicamente falando, acaba produzindo, né? Mais recursos do que os Estados Unidos. Isso, inclusive, foi uma das sem dúvida nenhuma, foi uma das motivações, não só para a criação, mas para a ampliação da União Europeia. Juntos eles conseguem rivalizar com a economia estadunidense, ultrapassam a economia chinesa e a economia de outras potências regionais do mundo. Então, sem dúvida, uma das motivações para a criação e a consolidação da União Europeia foi essa possibilidade de estabelecer uma competição um pouco maior enquanto União Europeia, né, em relação ao resto do mundo. Então, eles entenderam que, como bloco, eles eram mais fortes, né, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com uma nova configuração geopolítica no mundo, né, com Estados Unidos emergindo como grande potência, a própria Rússia, o Japão, a China. Então, eles entenderam que, enquanto bloco, poderiam ser mais fortes. E a prova disso é exatamente aqui os recursos que a União Europeia consegue gerar, como eu já disse, um PIB maior do que o PIB estadunidense. Bom, eles juntos também têm aproximadamente aí 500 milhões de habitantes, né, um pouquinho mais, 513 milhões de habitantes. Também é mais do que os Estados Unidos, mais do que o Japão. Só não é maior, obviamente, do que China e Índia. A Alemanha vai acabar sendo a maior população e, ao mesmo tempo, a maior economia, né? A Alemanha, depois da unificação, passou a ter aí algo em torno de 80 e poucos milhões de habitantes e é a maior economia da Europa, a quarta maior do mundo, né? Só fica atrás de Estados Unidos, China, Japão e aí em seguida vem a Alemanha. Isso em termos de volume, tá certo? Bom, esse outro mapa já dá conta da zona do euro, né? A gente precisa ter esse cuidado porque a União Europeia, o mapa da União Europeia não é o mesmo da zona do euro. Existem alguns países que ainda não entraram para a zona do euro, dois deles porque ainda não se sentem seguros para isso, fazem opção para não fazer parte da zona do euro. São eles a Suécia e a Dinamarca. Esses dois países, se pudessem, poderiam fazer parte da zona do euro, mas ainda não quiseram. A Suécia, inclusive, já chegou a fazer dois plebiscitos públicos, perguntando: e aí, entramos para a zona do euro ou não? Nas duas vezes, o povo sueco decidiu por não entrar na zona do euro, quer continuar fazendo parte da União Europeia, mas não da zona do euro.
Então, são dois países que, economicamente falando, teriam a possibilidade de fazer parte da zona do euro, mas não querem. Enquanto isso, existem outros países, né, como é o caso da Polônia, da Hungria, da Romênia, que ainda não estão economicamente preparados, aptos para entrar para a zona do euro. Aí agora com o problema da pandemia, que atingiu a todas as economias mundiais, mas principalmente as economias mais frágeis, a, a tendência é que esse processo de entrada desses outros países na zona do euro demore um pouco mais. Tá certo? Então é importante a gente estabelecer essa diferença entre a União Europeia, ou seja, todos os países que fazem parte efetivamente do bloco, e aqueles que ainda não conseguiram ou ainda não quiseram entrar para a zona do euro e usar a moeda única, que sem dúvida nenhuma é o principal fator de integração do bloco. É o que a gente vai chamar de soberania compartilhada, né? É o maior ponto de soberania compartilhada entre os países da zona do euro. Tudo bem? Entre os países da União Europeia. Bom, voltando aqui, vamos lá para o histórico de formação, né? Justamente para poder mostrar aí como é que os caras chegaram até o bloco, até a União Econômica e Monetária. Bom, primeira coisa que a gente vai ver em termos de integração econômica na Europa vai ser o Benelux, né, que vai ser ainda com a Segunda Guerra Mundial em curso, né? A Segunda Guerra Mundial ainda não tinha nem acabado, mas em 1944, Bélgica, Holanda e Luxemburgo resolveram criar uma zona de livre comércio. Tá? Em 1950, vai ser anunciado o chamado Plano Schuman, que a gente vai dizer que são as bases efetivas para uma espécie de carta de intenções para a criação, primeiro, da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que vai reunir a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo, mais a Alemanha Ocidental, França e Itália, tudo bem? Ou seja, vai ser uma comunidade econômica que vai incluir apenas o carvão e o aço, tá? Como itens de livre circulação. Mas em 1957, o Tratado de Roma é considerado, sem dúvida nenhuma, o grande marco inicial da União Europeia. Ele já vai contemplar outros itens que vão ser incluídos nessa comunidade econômica e outros assuntos que vão começar a ser abordados de maneira comum. Então, por conta disso, começam a surgir órgãos em que os países vão discutir temas específicos. É o caso aqui, ó, por exemplo, da Comunidade Europeia de Energia Atômica, que vai exatamente ser um fórum em que vai haver uma discussão comum da utilização da energia atômica pelos países da União Europeia, ou melhor, pelos países da Europa a esse ponto, porque ainda não havia, obviamente, a União Europeia, certo? Bom, o Tratado de Roma ele vai continuar com a criação de algumas comissões, né? Um Conselho Europeu, um Parlamento, um Tribunal de Justiça, um Comitê Econômico e Social, e são exatamente todas essas comissões, conselhos, comitês que vão elaborar a Constituição Europeia, que vão elaborar as políticas comuns, como é o caso da política de imigração, que foi o grande motivo para a saída do Reino Unido agora, recentemente. Então, a partir de 1957, a partir do Tratado de Roma, a partir da sua assinatura, esses organismos internos que vão começar a elaborar as políticas comuns dentro da União Europeia, né, dentro da futura União Europeia, eles são criados. Por isso que Tratado de Roma, 1957, é considerado um grande marco inicial da União Europeia. Eles comemoram, inclusive, o aniversário da União Europeia com base na assinatura do Tratado de Roma, para vocês perceberem a importância que ele tem aí nesse processo de formação. Tudo bem? Bom, em 1965 vai ser assinado um outro tratado, que é o Tratado de Fusão de Bruxelas, e em 1985 o Tratado de Schengen, que é uma cidade que fica em Luxemburgo, que vai criar uma zona de livre circulação de pessoas, tá? O Tratado Schengen, ele é algo que funciona de maneira independente da União Europeia.
Aí vocês vão ver aqui nesse mapa, por exemplo, ó, países que não fazem parte da União Europeia, como é o caso da Suíça, como é o caso da Noruega e como é o caso da Islândia, certo? Países que não fazem parte da União Europeia porque não querem, mas fazem parte do chamado espaço Schengen, que vai funcionar como? Vai ser uma área de livre circulação de pessoas. Tá? Vai ser uma área onde as pessoas vão poder circular, não vai haver, não vão estar contemplados aí no espaço Schengen, é, a- compartilhamento de soberania. Tá? Ele apenas é um tratado que permite que todos os países signatários, deem aos seus cidadãos o direito de circular livremente pela Europa. Então, por exemplo, a Noruega não faz parte da União Europeia, por opção, assim como Islândia e Suíça. Porém, como eles são signatários do espaço Schengen, os seus cidadãos podem circular pela Europa, não como trabalhadores, mas como turistas, tá certo? Então, vai ser. E aí, de novo, a gente tem que ter cuidado porque ele funciona, o espaço Schengen ele funciona mesmo com a União Europeia existindo, tá certo? Ele consegue coexistir com a União Europeia, tá? Sem que um anule o funcionamento do outro ou interfira no funcionamento do outro. Tudo bem? Cada país ele vai estabelecer qual é o limite exatamente que ele vai, qual é o limite que ele vai mergulhar nessa integração. Isso é uma coisa bem importante, porque a União Europeia ela propõe a soberania compartilhada, mas ela não obriga os países a entrarem, né, dentro do bloco e fazerem esse compartilhamento. Ela não tem a pretensão, a União Europeia ela não tem a pretensão de substituir o Estado-nação, aquilo que o Estado-nação representa, tá certo? Então, se um país decide entrar na União Europeia, ele vai é ele que está escolhendo abrir mão de parte da sua soberania, porque ele entende que compartilhar essa soberania com outros membros do bloco europeu, né, é o melhor para si. Deu para perceber a ideia? Então, todos os acordos que funcionam em paralelo junto com a União Europeia, eles conseguem, não anulam o fato de haver acordos dentro do bloco europeu, certo? Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, porque justamente o espaço Schengen é a maior mostra disso. O espaço Schengen é o maior. É, o maior. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Ele está aqui. Ó. É o maior tratado que existe entre países europeus, mas que não necessariamente está dentro do bojo, está dentro do âmbito da União Europeia. Tá? Como eu disse, há países que fazem parte do espaço Schengen, mas não fazem parte da União Europeia porque não querem, tá certo? Bom, continuando aí com o histórico de formação, ó. Em 91 para 92 vai ser assinado o Tratado de Maastricht, que cria efetivamente o mercado comum europeu. Tá? É, o mercado comum europeu é mais um passo, né? O mercado comum europeu é mais um degrau no sentido da integração da União Europeia. A partir da criação do mercado comum europeu, vai ser permitida a livre circulação de trabalhadores, né, entre os países membros, algo que até então não era possível. E vai também ser criado o euro, mas ele não começa a circular. Né? É estabelecido um prazo aí de 10 anos para que o euro comece a circular entre as pessoas. O euro, efetivamente, né, fazendo com que a União Europeia se transforme, de fato, em uma união econômica e monetária, começa a circular em 1º de janeiro de 2002. Essa é uma data histórica porque é exatamente a moeda única que lembra todos os dias as pessoas na União Europeia que elas fazem parte de um bloco econômico. É o que há de comum, na verdade, na rotina, no dia a dia, de portugueses, alemães, franceses, italianos, países que abriram mão das suas respectivas moedas para usarem exatamente o euro. Tá? Em 2004 vai acontecer o que a gente chama de maior e mais significativa expansão da União Europeia. Vão entrar 10 membros, inclusive as ex-repúblicas soviéticas, Estônia, Letônia e Lituânia.
tá certo? Isso vai ser muito significativo, principalmente do ponto de vista estratégico, do ponto de vista geopolítico, e a União Europeia, a partir daqui, passa a ter 25 membros. E, em 2007, 2 anos depois, entram mais 2 membros, né, a Hungria e a Romênia, e o bloco passa a ter 27 membros, certo? Bom, em 2007, finalmente, vai ser assinado o Tratado de Lisboa, que é o mais importante, o último mais importante tratado assinado na União Europeia, que vai consolidar exatamente as propostas da Constituição Europeia e vários itens da soberania compartilhada. Tá certo? Eu vou dar uma paradinha aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? Já estamos com quase 16 minutos e a gente volta.